A história de Ruth, a Moabita. A história de Ruth é uma das mais belas da Bíblia. Ruth era gentia, ou seja, não era do povo judeu, e sim do povo moabita. Notamos que nos últimos versículos do livro de Ruth, encontramos o judeu Salmão casado com Raabe, a ex-prostituta cananeia, que no casamento de Boaz com Ruth, Salmão e Raabe tornaram-se sogro e sogra de Ruth. Nessa história, encontramos duas mulheres não israelitas fazendo parte da linhagem de Davi e de Jesus por haverem abraçado o Deus de Israel. Tanto Raabe quanto Ruth revelaram fé extraordinária que as levaram a ocupar posição de destaques na tribo de Judá. Raabe, em meio a um povo pagão, decidiu pelo Deus de Israel. Ruth, com base no testemunho da sua primeira sogra, Noemi, declarou também sua fé no Deus de Israel. A história de Ruth. Noemi, com seu esposo Elimeleque, e seus dois filhos Malom e Quilion, naturais de Belém da Judéia, por causa da fome foram morar na terra moabita. Lá Elimeleque faleceu. Malom e Quilion casaram-se com Orfa e Ruth. Morrendo também os dois filhos de Noemi, deixaram também as noras de Noemi viúvas, e assim somaram 3 viúvas desamparadas, Ruth e Noemi. Disse Noemi às suas noras: voltem para os seus pais, pois eu retornarei à minha terra, Belém da Judéia. Enquanto Orfa, atendendo o conselho da sogra, indo para os seus parentes, Ruth apegou-se à sogra, esboçando uma emocionante declaração de amor à sogra e ao Deus de Noemi, dizendo: não insista para eu me afastar de ti. Aonde tu fores, irei eu. Aonde pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde tu morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Só a morte me fará separar de ti. Diante de tais palavras de Ruth, Noemi aceitou a proposta da companhia determinante da nora. Ambas foram para Belém, chegando lá no tempo da colheita de trigo. Era costume dos donos das lavouras deixar alguns grãos para trás para as pessoas carentes colherem. As mulheres viúvas naquele tempo eram totalmente desamparadas, por isso tinham que buscar alimentos onde pudesse encontrar. Por isso Ruth foi colher as sobras na lavoura de Boaz, parente de Elimeleque, seu sogro falecido em Moabe. Boaz, filho de Salmão com Raabe, ao conhecer a jovem Ruth, pediu que ela limitasse sua colheita em sua lavoura. Após ouvir sobre a sua determinação em deixar seus familiares em Moabe para acompanhar a sua sogra Noemi, Boaz lhe falou: o Senhor te abençoe pela tua decisão, e seja cumprido o teu galardão pelo Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste abrigar. Ruth capítulo 2, versículo 12. Boaz pediu aos trabalhadores que deixassem cair para trás maior quantidade de trigo, para que ela pudesse ter mais o que colher. O namoro e o casamento de Boaz com Ruth. Ruth era para Noemi uma filha muito querida. Noemi era uma grande sogra,
a qual também era correspondida amorosamente pela sua nora. Além do convívio, Ruth propôs no seu coração providenciar alimentos para as duas. Noemi, visando um casamento ideal entre Ruth e Boaz, passou a dar uma forcinha, orientando Ruth para começar a manifestar o seu desejo ou seu interesse por Boaz. Havendo Boaz se deitado numa noite, Ruth veio carinhosamente de mansinho, descobriu os pés de Boaz e se deitou ali. Ruth capítulo 3, versículo 7. Por volta da meia-noite, Boaz acordou e ficou emocionado com a jovem Ruth dormindo aos seus pés. Depois daquele gesto, Boaz prometeu casar-se com Ruth. Com a aprovação dos anciãos, Boaz casou-se com Ruth, tornando-se nora de Salmão e Raabe. Boaz e Ruth geraram Obed, e Obed gerou Jessé, que foi o pai do rei Davi. Ruth capítulo 4, versículos 21 e 22. Tanto Raabe como Ruth foram destaques na linhagem de Jesus. As lições de vida de Noemi e Ruth. As experiências amargas da vida são as formas de Deus preparar as pessoas escolhidas para fazer parte nos seus projetos. Como disse aquele ator, quando tudo está difícil, é sinal que tudo vai melhorar. Deus escreve a nossa história em meio a experiências amargas. Permitiu a fome para levar Noemi e sua família para Moabe. Lá ela perdeu marido e os 2 filhos, mas com o seu exemplo de vida como sogra, conquistou uma nora com muito amor no coração, disposta a abandonar tudo, família e sua terra, para viver ao lado de sua sogra exemplar e testemunhadora do Deus de Israel. Ruth, como viúva numa terra estranha, sabia que nada seria fácil para ela, mas a prioridade de Ruth era: o teu Deus é o meu Deus. Deus honrou a decisão e a determinação de Ruth, fazendo dela um grande instrumento em suas mãos para marcar a sua presença na linhagem nobre do rei Davi e de Jesus. A vida está difícil, perdeu entes queridos, perdeu bens materiais. Se somos tementes a Deus, as amarguras da vida fazem parte dos propósitos de Deus para conosco, para um fim glorioso. O apóstolo Paulo teve uma vida ministerial cheia de experiências amargas. Não tinha boa saúde. Foi torturado até desmaiar-se, foi preso com os pés no tronco, sofreu naufrágio e muitos outros transtornos por causa do Evangelho de Jesus, mas deixou escrito: porque para mim tenho a certeza que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, versículo 18. O nome Ruth significa amiga e companheira. Que o exemplo de coragem e determinação de Ruth seja uma inspiração para a nossa conduta social e cristã. Amém.